As fotos que você está vendo agora são de Euclides da Cunha, um escritor clássico brasileiro. Ele escreveu vários livros e entre eles a sua obra maior, Os Sertões. Foi nesse livro que o Euclides criou a frase que ficou famosa: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. A admiração manifestada pelo autor foi pelo fato dele considerar que o sertanejo não tinha o raquitismo dos mestiços que viviam no litoral. No entanto, e segundo ele, bastaria apenas um olhar ao sertanejo para notar que ele era diferente. Isso porque sempre se mostrava cansado, com ar de preguiça e ainda para completar, parecia ser fraco, torto e desengonçado. Em resumo, o Euclides concluiu que ele portava um caráter que podia ser considerado um humilde deprimido. Contudo, após conhecê-lo, ficava evidente que era apenas aparência, uma vez que, por baixo dos panos, como se dizia naquele tempo, ele era mesmo um forte. Nesse momento, você poderia perguntar: o que tem as pessoas com deficiência a ver com isso? Bem, na nossa opinião tem muito a ver porque elas também passam, obviamente sem querer, a ideia de que são fracas e que existe algo errado com elas, assim como o sertanejo do Euclides. Entendemos que elas até podem ser diferentes, mas isso não é sinal de fraqueza. Aliás, temos que admitir que todos somos diferentes, todavia nem todos somos fortes como elas. No capítulo anterior, fizemos uma analogia com o livro do Euclides, com o objetivo de passar a ideia que as pessoas com deficiências aparentam ser fracas, mas antes de tudo são fortes, tal e qual o sertanejo citado. Chegamos a esta conclusão porque conhecemos situações que nos impressionaram, ao ver a maneira como algumas pessoas com deficiência se comportam e tocam a vida. Também é importante entender que ser uma pessoa assim é mexer com o seu corpo e alma porque ela convive com sentimentos como agonia, dor, esperança, desespero, resiliência e muitas vezes alegria, quase tudo ao mesmo tempo. Para explicar melhor a questão da alegria basta, por exemplo, ver a felicidade de uma pessoa cega que voltou a enxergar ou de um paraolímpico que venceu uma prova qualquer. Exemplos como esses existem vários e isso mexe com a nossa sensibilidade. Considere também que as pessoas que não são deficientes, mas que se envolvem com elas, sofrem também com os abalos do seu corpo e alma porque a convivência as aproximam. Enfim, o grupo de pessoas com deficiência realmente é muito interessante e digno de ser estudado. Aliás, quando pensamos em grupos sociais, dá para dizer que seria muito interessante e útil criar o grupo social das pessoas com deficiência porque isso ajudaria e muito a inclusão delas na sociedade. Um grupo social auxilia na criação de uma identidade grupal, bem como na formação dos gostos e preferências, valores e visões de mundo. Alguns mecanismos de sustentação dos grupos sociais são liderança, pessoal ou institucional, normas, sanções e valores sociais. O norte-americano Charles Orton Cooley, em 1920, foi quem primeiro criou nos Estados Unidos as classificações para orientar a criação dos grupos sociais naquele país. Assim, os grupos sociais foram formados a partir de relações estáveis entre indivíduos que possuem interesses e objetivos em comum. Ao longo das nossas vidas, fazemos parte dos mais diferentes grupos de pessoas, seja por escolha própria, seja por circunstâncias que independem de nossa vontade. Existem duas razões para que esse grupo se realize no Brasil, são elas: a primeira razão é a diversidade de pessoas que interagem no grupo, tais como 1. Os parentes que são as primeiras a terem contato direto com elas. 2. Os profissionais que as tratam na esfera médica. 3. As entidades que as apoiam, ajudam e orientam. 4. A medicina, que é quem as curam, produz remédios e processos baseados em técnicas físicas e mentais. 5.
a tecnologia que inventa e constrói aparelhos de locomoção e outros produtos especiais. 6. Os órgãos brasileiros e os internacionais que sugerem leis e processos na busca de soluções para problemas existentes no grupo. 7. As políticas governamentais em todos os níveis de governo. A segunda razão é a quantidade de pessoas com deficiência que existem em todos os países, e isso, veremos logo adiante. Foi por causa disso tudo que criamos este projeto no YouTube que objetiva, cada vez mais, levar as mensagens desse grupo, mundo afora. Portanto, este vídeo é o primeiro de uma série. Ao começarmos produzi-lo, ainda na pesquisa e captação de matérias, nos lembramos do livro do Euclides porque, a forma e a força com a qual ele escreveu Os Sertões, ficou na nossa memória como se fosse um paradigma e então, acabamos ligando uma coisa à outra. Em termos técnicos, uma pessoa com deficiência é alguém que possui limitações ou restrições no seu funcionamento físico, mobilidade, destreza ou resistência. Tudo isso afeta a sua capacidade de realizar atividades diárias, tais como participar de esportes, recreações ou ainda se envolver em tarefas relacionadas ao trabalho. Essas deficiências têm origem em defeitos congênitos, lesões, doenças ou degenerações relacionadas à idade, as quais podem variar em graus de gravidade. É necessário, também, lembrar que as pessoas com deficiência precisam de dispositivos de assistência, de acomodações especiais e suporte para ajudá-los a realizar tarefas quaisquer ou mesmo navegar em seu ambiente. Como dissemos há pouco, uma parte das características que uma pessoa com deficiência tem pode fazer dele uma pessoa diferente e isso nem sempre é tolerado pelos normais, digamos assim. Na história mundial, as pessoas com deficiência foram chamadas de muitas formas, sendo a maioria ofensiva, grosseira e até criminosa. Para reduzir o problema, o mundo busca soluções. Uma delas veio por parte da ONU ao instruir os países afiliados, que devem usar o termo pessoa com deficiência, tão somente. No que nos toca, vamos divulgar isso o máximo que pudermos. Infelizmente, há muito o que fazer porque, a moda agora, é o velho preconceito e, o também velho, bullying que atacam sem dó e sem piedade. Quanto ao preconceito, todos sabemos do que se trata, mas ao bullying existem dúvidas porque muitos pensam que se trata de uma palavra bonitinha e simpática. Na realidade, o bullying é, e deve ser, entendido como o ato de bulir, tocar, bater, socar, zombar, tripudiar, ridicularizar e colocar apelidos humilhantes, além de outros. O professor José Leon Kroschik, coordenador do Laboratório de Estudos sobre o Preconceito, LAEP, do Instituto de Psicologia da USP, vem discutindo quais são as principais características e diferenças entre as duas coisas e suas implicações. Segundo ele, o bullying, na prática, pode agir em grupos ou de forma individual, usando agressões físicas e psicológicas, durante um determinado período. As vítimas são as pessoas consideradas fracas em uma relação de poder e por isso, não se sentem capazes de reagir para que a agressão cesse ou não aconteça. Os dados das pesquisas coordenadas por Kroschik em diversas escolas de São Paulo demonstram que, de maneira diferente daquilo que ocorre com o preconceito, as razões dos praticantes de bullying não têm relação com medos e inseguranças pessoais, mas sim com a necessidade de se destacar, ao dominar e destruir o próximo. O professor informa ainda que o preconceito procura produzir justificativas demarcadas para sua existência. Por exemplo, uma pessoa que persegue pessoas pretas, quando confrontada, se defende alegando que age dessa forma porque, para ela, os pretos são parasitos, ladrões e possuem outros defeitos. O bullying, por sua vez, não tem um alvo definido e por isso, qualquer um pode se tornar vítima caso esteja ao alcance da mão do agressor pronto a destruí-lo. O objetivo nesse caso é simplesmente humilhar e destruir, afirma o pesquisador. Continuando, ele diz ainda que diferenciar preconceito e bullying é algo muito importante, porque isso ajuda a explicar o fato do bullying ser mais difícil de ser combatido.
Agora, entendendo as explicações do professor, dá para se dizer que o preconceito tem nome e o bullying é anônimo e por isso, mais perigoso. No nosso projeto sobre as pessoas com deficiência, falaremos pouco sobre preconceito, bullying e coisas semelhantes, porque isso é coisa de cientistas que existem no Brasil, e fora dele, como o professor Kroschik e outros. Dessa forma, quando um determinado assunto envolver a ciência médica, seja ela de que raiz for, poderemos comentar, mas evidentemente, jamais daremos opiniões, pois, não vamos correr o risco de, acidentalmente, propagar inverdades. É claro que falar sobre maldades existe o lado bom da coisa, que é levar informações que ajudem a combater aqueles que as praticam ou aqueles que não sabem que elas existem. O nosso foco é storytelling e felizmente, temos muita coisa para contar sobre fatos que acontecem no Brasil e fora dele. Vamos utilizar webdocs e outros formatos divulgados pelo YouTube. No geral, acreditamos que a ideia de criar e compartilhar histórias ajuda na construção de um mundo onde todos têm o direito de ser aquilo que são, de forma segura, independentemente de credos, religiões, ideologias, pobrezas ou riquezas, mesmo que possam existir diferenças físicas entre os personagens. Além das pessoas com deficiência, existe outra fonte para os nossos vídeos, as pessoas não deficientes, que trabalham voluntariamente ou não, e participam de associações beneméritas, ONGs, governo, empresas e outros que se preocupam com as pessoas com deficiência, mas não apenas pelo físico e sim pela pessoa que existe dentro delas. Você acha que é difícil conseguir isso? Claro que é, mas a tentativa de mudar o que está errado é uma delícia. A população de pessoas com deficiência no mundo, segundo estatísticas confiáveis, é mais ou menos 1 bilhão de pessoas. Isso representa 16% da população mundial e, se considerarmos as pessoas envolvidas com elas, chegaremos fácil em 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Para ter uma ideia, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, pelo menos 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, cerca de 24% da população do país. Esse envolvimento, se trata de cuidar, atender, ajudar, treinar, criar tecnologias tais como remédios, aparelhos, técnicas, enfim, várias coisas. Essa relação significa mais ou menos 10 milhões de pessoas a mais no grupo, então chegamos a 55 milhões no total. É muita gente. É sobre eles que iremos contar as nossas histórias, sempre objetivando ajudá-los como pessoas incríveis que elas são. Obrigado por assistir esse vídeo. Nos veremos no próximo.